turma! Então, neste mês, nós vamos utilizar este livro para trabalhar português, geografia, história e arte. Então, vamos começar com essas páginas, 22 e 23. Observe com bastante atenção essa imagem, tudo, né, todas as características, observe tudo que tem nela com muita atenção, né? Eu posso observar várias coisas aí, várias pessoas fazendo diferentes coisas. E aí você vai no seu caderno de português responder então, o que há nesta ilustração que faz parte do seu cotidiano? Ou seja, aí onde, né, você mora, no seu bairro, ou mesmo assim quando você anda pela cidade, quando você vai para algum lugar, aqui dentro da cidade, você consegue observar alguma dessas características que nós estamos vendo aí, né? Então, eu posso ver que tem gado, eu posso ver que tem pessoas, ó, tirando a borracha lá, né? Colhendo a borracha da árvore, eu posso ver pescadores. Então, o que nessa imagem você vê no seu dia a dia? E depois a número 2, de que maneira o campo está presente no seu dia a dia? Ou seja, mesmo que eu não veja nada que tenha nessa imagem próxima da minha casa, da minha cidade, mesmo que eu não veja, mas o que você acha que eu posso observar nesta imagem, mas que faz parte sim de alguma coisa do meu dia a dia? Então você vai responder lá no seu caderno. Então esse livro, ele vai trazer pra gente a possibilidade da gente estar pensando em projetos, né? O que seria isso? Então, projetos são, né, um objetivo, assim, alguma coisa que a pessoa planeja fazer na vida, né? Um trabalho, alguma coisa assim que tenha um objetivo para ela. Mas aqui nós vamos estar utilizando esse livro, como nesse momento nós não estamos na escola, então não é possível, muita coisa aqui não vai dar para a gente estar fazendo nesse momento, porque ele propõe trabalhos em grupos. Então nós vamos utilizar esse livro para saber um pouco, né, da vida das pessoas, o que cada uma propõe para a sua vida, com o que cada uma trabalha. Então nós vamos conhecer um pouquinho disso nesse momento, já que a gente, algumas coisas a gente não vai conseguir fazer, ok? Então vamos lá. Então aqui na página 24, eu vou falar um pouquinho sobre alimentação, né? Vamos falar sobre o trabalho no campo, a zona rural, que vocês já devem até ter ouvido um pouquinho falar nos anos anteriores, né? Então, o Brasil é um dos países que tem uma variedade grande de produtos vindos do campo. Muitos deles são agrícolas. Então, observe as imagens e identifique algum desses produtos. Então, veja aí, variedade de alface, então tem bastante verdura. Depois eu tenho frutas, eu tenho legumes e outros vegetais, né? Então, o Brasil tem uma variedade muito grande desses produtos, também de grãos, né? Arroz, feijão, né? Farinhas. E aí, na atividade, vocês têm que identificar nas fotografias os produtos que são consumidos por você e pelas pessoas da sua família. Então, você pode estar escrevendo o nome mesmo, né? Alface, espinafre, repolho, uva, banana, melão, quais, né? Pimentão, tomate. Quais são desses produtos o que você consome na sua casa? Então, frutas, verduras, legumes e grãos. O campo no Brasil. No Brasil, diversas comunidades vivem nas áreas rurais. Elas também são chamadas de comunidades do campo. Essas comunidades se dedicam a inúmeras atividades como agricultura, criação de animais, extrativismo, pesca fluvial, pesca marítima, em diferentes lugares do Brasil e com a utilização de várias tecnologias.
Conhecer as atividades e os produtos do campo da sua região é muito importante para realizar esse projeto. Ou seja, né, para conhecer todos esses aspectos do Brasil, é importante para a vida da gente, né? Não só nos estudos, mas para a vida no geral. Então, você tem aí algumas figuras, né? Menino colhendo açaí, homem pescando, colheita de grãos de soja, fazenda de frango. Então, veja que no Brasil, né, possui vários tipos de trabalho e várias atividades no campo. De acordo com o texto, é possível afirmar que, ao falarmos do campo no Brasil, estamos nos referindo a várias atividades além da agricultura? Então, sim, né? Aí pelas fotos vocês já podem identificar várias atividades. Então, o texto e as fotografias comprovam que as atividades do campo são variadas, como agricultura, pesca, criação de animais e extrativismo. Meus conhecimentos. O desenvolvimento da atividade agrícola é um dos temas que você estuda em História e que também é importante para a realização de um projeto. Há muitos anos, pesquisas realizadas por cientistas apontaram que os grupos humanos que viveram há mais de 12.000 anos começaram a praticar a agricultura. Segundo as pesquisas, a atividade agrícola transformou o modo de vida de algumas comunidades, que nesse período conheciam apenas a caça, a pesca e a coleta de frutos e vegetais. Passaram do nomadismo para o processo de sedentarização. Criaram novos instrumentos de trabalho, elaboraram técnicas de produção, diminuíram a atividade da caça com a domesticação dos animais, como carneiros e cabras. No início, cultivavam a cevada e o trigo. Com o tempo, passaram a plantar frutas e alguns legumes. Então, aqui esse texto, ele vai explicar para nós exatamente isso, que no início o homem, ele apenas caçava, pescava e retirava, né, colhia frutos, vegetais. Então, ele só retirava da natureza aquilo que já estava lá, o que era natural. Aí, depois de um tempo, o que ele começa a fazer? Ele percebe que ele pode plantar, e aí ele não precisa viver como ele vivia antes, indo atrás do alimento o tempo todo. Então ele tirava todo o alimento de um lugar, aí depois ele tinha que se mudar para poder encontrar outro tipo de alimento. Então, quando ele descobre que ele pode plantar, então ele percebe também que ele não precisa ficar mudando o tempo todo. Ele pode continuar no lugar onde ele está e plantar ali e colher, certo? E aí, no caderno de português, você vai pesquisar no dicionário, né? Já que nós não estamos com o nosso livro de história em mãos nesse momento, vocês vão pesquisar no dicionário o significado das palavras nomadismo e sedentarização, tá? Ou sedentário, tá? Você vai tentar encontrar lá no dicionário essas duas palavras e vai escrever no seu caderno de português. Agricultura em diferentes tempos. Com o crescimento da agricultura nas primeiras comunidades agrícolas, essa atividade passou a ser praticada por diversos povos em diferentes tempos, como uma das principais fontes de alimento para os seres humanos e outros animais. Então, observe aí a imagem e depois responda, né? Pesquise sobre a importância da agricultura para a comunidade retratada. Então, como nós vimos na página anterior, o ser humano sempre viveu à procura de alimentos. Então, no início, ele se mudava o tempo todo de um lugar para o outro. Quando ele descobriu que podia plantar e colher, percebeu que podia cultivar seu próprio alimento. E assim surgiu a agricultura, que é importante para todos os seres humanos, né? Importante para todos os tipos de comunidade. Depois, nesta página, nós temos várias imagens e vai falar sobre os povos tradicionais. Então, no Brasil, há diversos povos tradicionais que se dedicam às atividades do campo.
Na região norte, por exemplo, encontramos alguns desses povos. Então, observe aí as imagens, né? Eu tenho aí várias imagens, pessoas realizando diferentes trabalhos, né? Imagens de diferentes comunidades. Ou povos tradicionais perto de você. Ao observar as fotografias da página anterior, você identificou algum dos povos tradicionais da região norte do Brasil? Muitos dos produtos do campo que você vai reproduzir ou que a gente utiliza em casa, né? Muitos produtos que a gente vê no supermercado e que a gente até consome em casa, né? São cultivados, extraídos e pescados por esses povos. Então, por que esses povos são chamados de tradicionais? Porque eles são um grupo de pessoas que eles praticam o mesmo tipo de trabalho, eles possuem características, né, parecidas, eles se organizam de uma forma diferenciada e eles utilizam os recursos naturais, né? A gente está vendo aí pesca, coleta, né? Então, eles buscam na natureza um meio de sobrevivência. Qual é a importância desses povos para a preservação do ambiente? Então, como a gente está falando, esses povos utilizam os recursos naturais suficientes para sobreviver. Então, suas práticas de plantio, colheita, pesca, levam em conta a natureza e cuidam para preservar, porque na verdade eles precisam dessa natureza, né? Então, eles não vão destruir, eles vão coletar o que eles precisam de forma que eles sempre tenham de onde tirar aquele produto. Qual ou quais atividades cada um deles realiza? Então, a gente está vendo, pode ser plantio, colheita, pesca, colheita de borracha natural, troca de sementes, colheita de castanhas. Quais produtos são resultados desta atividade? Então, na pesca tem os peixes, tem mariscos, tem castanha de caju, castanha do Pará, produtos de artesanato, grãos, né? Então, tem uma variedade muito grande de produtos que eles retiram da natureza. E aqui, quais produtos, né, o seu grupo vai escolher para apresentar na feira? Então, como eu falei, né, nesse momento, algumas atividades nós não vamos conseguir fazer. Mas aí, você pode escolher, né, uma atividade. Qual dessas atividades aí, por exemplo, é a família que colhe borracha natural. Eu gostaria de saber um pouco mais sobre isso, acho que seria interessante, né? Moradias de ribeirinhos, o que é isso? Então, você pode colocar aí na letra A um dos assuntos que te interessaria estudar, né? Ou fazer uma pesquisa, tá bom? Não seria para apresentar na feira, seria só como curiosidade. O que mais eu sei? Então, conhecer o modo de vida, os aspectos culturais e os lugares onde vivem os povos indígenas brasileiros é um dos conteúdos que você estuda em geografia. A importância dos conhecimentos sobre os povos indígenas para este projeto está ligado principalmente a dois produtos cultivados por eles e que fazem parte da alimentação de milhões de brasileiros, a mandioca e o milho. A mandioca e o milho são alimentos que você e sua família costumam consumir? Então, responda aí, né? Sim ou não. E depois aqui, quais alimentos eles utilizam o milho e a mandioca como ingredientes? Então, aí tem alguns alimentos, algumas sugestões. Se vocês lembrarem de mais algum, ou alguém em casa lembrar de mais algum, né? Vocês podem colocar aí. Então, a gente tem a farinha, né, que pode ser feita do milho e da mandioca, a tapioca, a pamonha, curau, bolo de milho, pães de milho, sorvetes. Então, tem uma variedade grande de alimentos, né? Vocês podem completar essa questão. A diversidade dos povos indígenas. De acordo com o censo de 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia, no Brasil, são mais de 896 mil indígenas, distribuídos em 305 povos diferentes e que falam 274 línguas. A maioria dos povos indígenas vive em terras
nativas chamadas terras indígenas. Todas essas informações nos mostram a diversidade existente entre os indígenas brasileiros. Então, observe as imagens e identifique outros aspectos que comprova as diferenças no modo de viver desses povos. Então, vocês podem observar aí o tipo, né, da construção nessa aldeia, né, a aldeia do Denine e a aldeia Juruna. Então, observe as duas imagens e veja aí, observe o que você pode ver de diferente entre essas duas construções, né? Então, essas foram as nossas atividades desta semana.